Fala galera, é um prazer ter você aqui no canal Biólogos para mais uma videoaula do professor Jovino. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito legal aí dentro da biologia. Hoje nós iremos falar sobre os gradientes de concentração das substâncias, ou em outras palavras, hoje nós iremos aprender o que é um meio hipotônico, o que é um meio hipertônico e o que é um meio isotônico. Ok? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nesses três tipos de meio: meio hipotônico, meio hipertônico e meio isotônico. E talvez até hoje você nunca entendeu nada sobre isso, mas não se preocupe que no final dessa videoaula aí você vai conseguir dar um golpe nesse assunto, ok? Então vamos lá. A primeira coisa para que você entenda o que é um meio hipotônico, hipertônico ou isotônico, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea formada por duas ou mais substâncias. Em outras palavras, solução nada mais é do que o soluto mais o solvente. Ok? Solução é isso, é um soluto misturado com um solvente. O que é o soluto? O soluto é a substância que será diluída ou dissolvida. E o solvente é a substância que vai dissolver o soluto. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você queira fazer um suco. Aí você compra aqueles pacotinhos de suco Saborelli, um suco de laranja, e aí você vai ter que adicionar 1 litro de água. Você vai fazer 1 litro de suco. Você usa o suco Saborelli no pacote e usa também a água. A água nessa solução vai ser o solvente, porque ela vai dissolver o soluto que vai ser o suco, o pó do suco, ok? Então solução é uma mistura entre o soluto, a substância a ser diluída, e o solvente, a substância que dissolve ou dilui o soluto, ok? Com essas informações fica fácil compreender o que é um meio hipotônico, hipertônico e isotônico. Acompanhe comigo esse exemplo. Nós iremos falar agora desses três meios ou soluções: isotônica, hipotônica ou hipertônica, ok? Imagine que tenhamos esse exemplo aqui mostrado na figura. Dois meios, denominados meio A e meio B, que estão separados por uma membrana semipermeável, ok? Dentro desses meios nós vamos ter aqui em vermelho, representado pelas bolinhas, moléculas de soluto, ok? Dê um look juntamente comigo aqui nesse primeiro exemplo. Meio isotônico. O que é um meio isotônico? Ou quando é que o meio A vai ser isotônico ao meio B? Repare nesse exemplo aqui que tanto no meio A quanto no meio B, a concentração de soluto, representado pelas bolinhas em vermelho, é exatamente iguais nos dois meios. No meio A, nós temos um total de 10 moléculas de soluto e no meio B nós temos também um total de 10 moléculas de soluto. Em outras palavras, quando a concentração de soluto em dois meios são iguais, nós dizemos que esses dois meios eles são isotônicos. Aprendeu? Aqui, ó, meio isotônico, quando a concentração de soluto existente no meio A for igual que a concentração de soluto existente no meio B, que é o que nós enxergamos aqui nesse primeiro exemplo. 10 moléculas de soluto no meio A, 10 moléculas de soluto no meio B. Concentração de solutos iguais nos dois meios, os dois meios são meios isotônicos. O que é um meio hipotônico? Repare que, diferentemente desse primeiro exemplo, esse exemplo aqui do meio, que representa o meio hipotônico, nós temos que a concentração de soluto no meio A é menor que a concentração de soluto no meio B. Isso significa que o meio A ele é hipotônico em relação ao meio B.
Esse é o conceito de meio hipotônico. Quando a concentração de soluto existente no meio A for menor que a concentração de soluto existente no meio B, é o que nós vemos aqui nessa imagem. 6 moléculas de soluto aqui no meio A e 10 moléculas de soluto no meio B. A concentração de soluto no meio A é menor que a concentração de soluto no meio B. Isso significa dizer que o meio A é hipotônico em relação ao meio B. E professor Jovino, o que é um meio hipertônico? Meio hipertônico é o contrário de meio hipotônico. Olha essa imagem aqui da direita. Agora, nós temos uma situação inversa a que nós falamos agora há pouco. No meio A, nós temos uma concentração de soluto muito maior do que no meio B. No meio A, nós temos aqui 10 moléculas de soluto. No meio B, nós só temos 4. Isso significa dizer que o meio A, ele agora, nessa situação, é hipertônico ao meio B, porque a quantidade de soluto no meio A é muito maior do que a quantidade de soluto no meio B. Meio hipertônico, conceito, quando a concentração de soluto existente no meio A for maior que a concentração de soluto existente no meio B, é o que nós vemos aqui nesse exemplo. Recapitulando, meio isotônico, quando a concentração de soluto nos dois meios forem iguais, ok? Eles serão chamados de meio isotônico. Quando é que um meio vai ser hipotônico a outro? Quando a concentração de soluto em um meio for menor que a concentração de soluto no outro meio. A gente diz que nesse meio onde a concentração de soluto é menor, ele é hipotônico em relação ao outro meio onde a concentração de soluto é maior. Beleza? E o que é um meio hipertônico? Hipertônico, hiper vem de muito, ou seja, quando num meio a concentração de soluto é maior do que a do outro meio, dizemos que esse meio onde a concentração de soluto é maior, ele é hipertônico em relação a esse outro meio onde a concentração de soluto é menor. Beleza? Ficou dúvidas? Manda aí nos comentários que o professor Jovino aí vai ter o prazer de responder para vocês. Tá bom? Só queria pedir para você que, se você gostou dessa videoaula, se você aprendeu, por favor, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, mande as suas dúvidas aí dentro da biologia e dentro da física para nós, que nós vamos estar respondendo para você. É indispensável dizer que foi um prazer estar aqui com você nessa videoaula e tchau, tchau.